Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Doenças mentais. A causa das doenças mentais. A principal causa das doenças mentais é a falta de circulação de sangue na cabeça, ou seja, a anemia cerebral. Esse mal ocorre devido ao acúmulo na nuca de toxinas, as quais pressionam a veia que leva o sangue para o cérebro. Nesse estágio, a pessoa passa a sofrer de insônia e, devido às muitas noites sem dormir, começam a surgir distúrbios mentais. Mas não é só o lado físico responsável por tais problemas. Como já escrevi anteriormente, o ser humano é composto de corpo e espírito, que não podem ser analisados separadamente. O sangue, na verdade, é a materialização do espírito. Por isso, a falta dele na cabeça, principalmente na parte frontal, enfraquece espiritualmente a pessoa, facilitando o encosto de entidades inferiores, que se aproveitam dessa fragilidade para dominá-la e provocar conflitos. Quando alguém não consegue mais dormir, é porque está sendo incessantemente atacado por inúmeros pensamentos, relembrando assuntos diversos do passado ou imaginando situações futuras, induzido pelo secundário, que propicia condições para que outros espíritos de animais encostem e se alojem, principalmente no topo da cabeça, local que apresenta um vazio devido à falta de sangue. Quanto mais tempo a pessoa permanecer nesse estado, maior será o domínio dessas entidades negativas, que têm como objetivo levá-la à loucura. Ao se ministrar jorei na nuca, dissolvem-se as toxinas que estão solidificadas nessa região. Como consequência, melhora a circulação na cabeça e, ao mesmo tempo, ocorre um enfraquecimento do espírito encostado, que vai murchando até perder totalmente a força. Por outro lado, quando o sangue já está circulando plenamente, o espírito primordial fica vigoroso, o que impede o encosto da entidade negativa. Vou citar um exemplo para elucidar bem essa questão. Se um indivíduo apresenta 100% de circulação de sangue na cabeça, não corre nenhum perigo de sofrer qualquer tipo de encosto. Mas se o sangue circula 90%, já oferece chance para essas entidades negativas se aproximarem. E conforme a insuficiência circulatória vai aumentando, maior será o risco de ataques de espíritos inferiores. Até 40% de falta de sangue eu considero uma situação sustentável, mas ao ultrapassar 50% de anemia cerebral, chega-se a uma zona de perigo. Nesse estágio, o encosto domina totalmente a pessoa, manipulando seus desejos, fazendo-a provocar tragédias irreparáveis. Esses espíritos que se encostam são, na maioria das vezes, de animais. No Japão, é mais comum ocorrer encosto de raposa, em primeiro lugar, seguido de texugo. Menos frequentes são os encostos de espírito de tengu, cobra, cachorro, vaca, cavalo, pássaro e etc. Creio que no Ocidente o processo é mais ou menos semelhante. É importante notar que existe também uma oscilação quanto ao volume de sangue que chega ao cérebro ao longo do dia. Essa ocorrência torna as pessoas imprevisíveis. Podem, então, às vezes, estar bem e, de um momento para o outro, ficarem pálidas e, principalmente, sem circulação na testa. Esses sintomas as levam a um estado de agressividade, fazendo-as ofender os demais, criando situações de conflito numa mudança total de personalidade. O choque como um fator agravante. Mesmo que as pessoas tenham um quadro considerado aceitável de anemia cerebral,
oscilando entre 20% a 30%, se receberem um forte choque mental, como por exemplo um susto, essa insuficiência sobe para 50%. Nesse momento, a pessoa perde totalmente o controle, levando até os mais calmos a praticarem atos surpreendentes. Também por isso é que as mulheres histéricas sofrem de falta de circulação de sangue na cabeça. Portanto, quando vemos alguém digno de respeito e considerado normal praticar de repente um disparate ou usar termos irreparáveis, é porque, por uma fração de segundo, a anemia ultrapassou os 30%. Nesse momento, a pessoa pode até cometer suicídio ou assassinatos, pois passa a agir de acordo com a vontade plena do encosto, que a usa e a induz a atos totalmente animalescos. A principal característica desse quadro que descrevi é o posterior arrependimento. Quando a pessoa volta ao seu estado normal, fica profundamente insatisfeita com os atos que praticou. Passa a ter consciência de que falou besteiras e sente o terrível gosto da derrota. Percebe que agiu de modo impulsivo, tal qual um animal que não pensa nas consequências de suas ações. A doença mental nos Estados Unidos. Recentemente estão aumentando muito as doenças mentais nos Estados Unidos devido ao acúmulo de toxinas provenientes do uso intenso de medicamentos. Como já expliquei no início, essas toxinas solidificam-se na nuca, impedindo a circulação do sangue no cérebro. Se deixassem de usar remédios, com certeza essas moléstias desapareceriam. Conclusões. Não existe, portanto, mal tão terrível quanto a anemia cerebral. Ela pode trazer para o ser humano consequências gravíssimas, tornando-o vulnerável a ataques de espíritos negativos que têm como único desejo destruir a humanidade. Para ajudar as pessoas com distúrbios mentais, em primeiro lugar, deve-se ministrar jorei para que elas consigam dormir melhor. Assim, serão também dissolvidas as toxinas acumuladas na nuca. Com isso, ocorre uma melhora da circulação do sangue na cabeça. Do ponto de vista espiritual, vocês devem ficar muito atentos para nunca perderem a calma e não se deixarem envolver por impulsos animalescos emanados de encostos. Quando se defrontarem com qualquer discussão ou sentirem um forte desejo de brigar e ofender alguém, lembre-se dessas minhas palavras e reflitam profundamente, levando em consideração as verdades sobre as quais acabei de lhes falar. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom final de semana. E eu volto, essa semana não venho, só na outra semana, tá bom? Então fiquem com Deus.